Seu bebê foi direto para os primeiros passos e vocês comemoraram e todo mundo falou: nossa, que bebê esperto, nem precisou engatinhar. Mas será que isso é uma vantagem? Hoje, nesse vídeo, eu quero falar para você o que a ciência já sabe sobre o engatinhar, sobre a importância dele e também vou falar para você o que você pode fazer se caso a tua criança, o teu bebê passou e não engatinhou. Quando pensamos em engatinhar, normalmente a gente pensa um jeito de se locomover, mas para o cérebro é muito mais do que isso. Quando a criança engatinha, enquanto ela está engatinhando, tem coisas acontecendo ali. O tronco dessa criança está sendo fortalecido, a força de ombros, estabilidade de tronco, força das mãos, coordenação entre os dois lados do corpo, integração dos hemisférios cerebrais, dissociação entre cintura escapular e pélvica, percepção espacial, planejamento motor, ou seja, é praticamente uma academia para o cérebro desta criança. A lacuna de não ter engatinhado, ela não some, ela se transforma. Então, pode aparecer em crianças com 5, 6, 7 anos algumas dificuldades, como por exemplo, dificuldade lá na escrita. A criança não consegue escrever por muito tempo, ou não sustenta aquele lápis, porque lá atrás faltou força. Lembra que com a mão espalmada lá no chão, a gente está trabalhando essa questão de força nos membros superiores. Pode aparecer desequilíbrios, dificuldade em coordenar os dois lados do corpo, em se sustentar quando está andando, então bate nas coisas. Lembra que a gente também está trabalhando ali essa questão dos dois lados? Porque, aqui, esse manejo aqui para que aconteça com a mão, com o quadril e os pés dessa criança. E ali também a criança está trabalhando o equilíbrio, enquanto um está sustentando aqui, o outro está saindo do chão, está levantando e está voltando. Então ela precisa equilibrar. Pode aparecer aí também essa alteração, essa dificuldade. Dificuldade de coordenação motora fina, dificuldade da precisão lá na caligrafia, na escrita, quando vai fazer um desenho. E não só isso. Também pode aparecer outras dificuldades aí na vida dessa criança, como por exemplo, dificuldade na coordenação motora, pouca força nas mãos, dificuldade para permanecer sentada, pouca organização corporal. Necessariamente foi o fato de não ter engatinhado que causou isso? Não, mas começou lá. De não ter engatinhado. Não ter engatinhado pode sim ser um dos fatores que comprometeu e que está alterando todas essas questões na criança e que agora, nessa criança por volta aí de 5, 6, 7 anos, a gente está vendo essas dificuldades. E uma das coisas que poderia ter auxiliado é se essa criança tivesse engatinhado. E outra coisa também é que engatinhar não é um marco motor, mas é uma habilidade motora que sim deve ser estimulada nos bebês, porque ela traz muitos benefícios, como eu já listei anteriormente para vocês, para o desenvolvimento da criança. Mas e daí? A criança não engatinhou, o que faz agora? A boa notícia é que dá para recuperar o que o engatinhar construiria se a criança tivesse engatinhado. Isso por meio de atividades dirigidas, e aí eu vou deixar a sugestão para você. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Keila, eu trabalho com desenvolvimento psicomotor e acompanho algumas crianças e suas famílias nesse processo de desenvolvimento. Aqui no meu canal eu falo como que o movimento impacta no desenvolvimento, na aprendizagem, no comportamento da criança. Se esse tipo de assunto te ajuda a entender melhor a sua criança, já se inscreve no meu canal para receber outros conteúdos que eu ainda vou trazer aqui. Vamos então para a sugestão. Número 1, trabalho pesado. Lembra que eu falei que quando a criança engatinha, a mão espalma no chão? Então a gente vai trazer isso daí. Esse é o trabalho de espalmar a mão. E aí você pode fazer como? Você pode fazer, por exemplo, aquela brincadeira antiga de carrinho de mão, em que a criança coloca as duas mãos no chão e a gente segura a perninha dela, e a barriga dela está voltada para o chão. E aí a gente vai segurando a perna da criança e ela vai andando com a mão espalmada ali no chão. Você pode fazer essa brincadeira e começar com um espaço menor, uma distância menor, e ir aumentando essa distância. Você pode fazer essa brincadeira com a criança, fazendo de conta que daí quando chegar lá ela tem que fazer alguma coisa, realizar alguma coisa, como se fosse um circuito. Você também pode fazer para a criança imitar alguns animais, como por exemplo, o urso. Qual é a posição do urso? As duas mãos no chão, os dois pés apoiados e o bumbum para cima. É um urso andando. Você pode fazer de conta que está imitando um leão, que está imitando um cachorro.
todo tipo de movimento de animais que dá para fazer com essa mão espalmada no chão e fazer movimentação no chão é legal. O caranguejo, aí o caranguejo vai ser com a barriguinha voltada para cima, as duas mãos atrás, os pés no chão e vai levantar o bumbum e vai andando para trás, é o caranguejo. Essa posição do caranguejo, dependendo a dificuldade de força que essa criança tenha, vai ser muito difícil. Então, comece com um espaço menor, uma distância menor para ser mais fácil e vai aumentando. Você também pode, para que se torne mais legal, pedir para a criança levar alguma coisa na barriga. Então ela vai levar aqui enquanto ela está andando de caranguejo, levar essa coisa aqui até um determinado local, esse objeto. Aqui é o número 3. O número 1 era o trabalho pesado, o 2 é imitar os animais e aqui a gente vai falar sobre circuitos motores. Vou dar uma sugestão de circuito motor com coisas que provavelmente você tem aí. Você pode pegar almofadas e fazer para que a criança ande por cima dessas almofadas. Aí você pode pegar cadeiras ou uma mesa ou algo similar e fazer um túnel. E aí essa criança vai ter que passar ali por esse túnel engatinhando, rastejando. E aí depois ela vai ter que subir uma rampa. E aí você pode usar, por exemplo, um colchão apoiado e aí a criança tem que subir para cima desse colchão, né? Subir essa rampa. Então, com coisas que provavelmente você tem aí na sua casa, dá para você usar e fazer esses circuitos motores. E número 4, estimulações sensoriais. Você vai trazer texturas diferentes para estimular essas mãos e esses pés dessa criança também. Pode ser o corpo em geral, também não tem problema nenhum se a criança quiser sentir essas texturas em outras partes do corpo. Então você pode trazer estimulações sensoriais com coisas secas primeiras. Então buchas diferentes, de formas, tamanhos diferentes, grama, areia, pedras, para a criança andar ali, colocar a mão, sentir. Aí depois você pode trazer coisas molhadas. Então massinha, slime, areia movediça, areia cinética e outras coisinhas que você pode pesquisar no Google, ideias, né, de atividades sensoriais molhadas para a criança fazer. Então é tudo isso que você pode trazer que vai acordar os sentidos. Quero passar um dado para você muito importante do engatinhar. O engatinhar é tão importante que fizeram uma pesquisa sobre o engatinhar dentro do espectro do autismo e foram ver a quantidade de crianças autistas que engatinhavam ou não. E vocês vão ver o quão díspare é essa comparação entre criança autista e criança não autista, típica. Observou-se que 7% apenas das crianças típicas pulam esse período de engatinhar e não engatinham. Quando a gente olha para o autismo, 40% das crianças autistas não engatinham. Isso não é para fazer você entrar em pânico, não quer dizer que se a criança não engatinhou, ela é autista. Não é isso. É só para entender que essa questão de alteração motora dentro do espectro é muito mais séria e como que isso prejudica muito mais a criança. Então é muito mais importante ainda nós estimularmos a criança a engatinhar. Quer dizer que por causa do espectro tem que estimular? Não, independente de estando nesse ou nesse. Mas é para você entender que aqui a porcentagem é maior. Por quê? Porque aqui já vem alterações que o próprio autismo traz para a criança, como por exemplo a hipotonia, essa dificuldade de manter o tônus por mais tempo, de sustentar. Por isso que há muita dificuldade nessa questão do engatinhar na criança, tá? Mas é algo aí para a gente prestar atenção de que o engatinhar sim tem o seu valor e é muito importante nós valorizarmos o engatinhar, mesmo que ele não seja um marco esperado aí para as crianças. E quando que eu procuro um profissional para fazer uma avaliação? Observe primeiro a sua criança. Observe a sua criança, se ela tem muita dificuldade para se manter em equilíbrio, quedas frequentes na vida dessa criança, ela tem dificuldade para correr, pular, subir, escalar, sendo que era para ela estar fazendo essas coisas. Ela tem dificuldades nítidas lá no período escolar, na questão da escrita, tem dificuldades de coordenação. São coisas que vão acender e vão te chamar a atenção e é sim extremamente importante se você observar essas dificuldades motoras na sua
sua criança, você levar a sua criança para fazer uma avaliação com um profissional, um psicomotricista, um profissional de educação física, para identificar essas dificuldades motoras que estão aparecendo aí em dificuldades no dia a dia, em autonomia, na época da escola da sua criança, que pode ser que uma das questões tenha sido essa parte de ter pulado e engatinhar, como podem ser outras coisas aí que estejam contribuindo para essa dificuldade da sua criança. Então é extremamente importante. Observou, viu que tem algo ali diferente do que era para estar acontecendo, leva imediatamente para fazer uma avaliação. Então, eu quero que você saia desse vídeo entendendo que você não precisa entrar em pânico. Se o seu filho não engatinhou, calma, respira, não precisa ficar em pânico, mas também você precisa valorizar essa etapa e esse processo do engatinhar que, como você já viu, extremamente importante para sua criança. E lembre-se, o mais importante é você entender quais foram as experiências que o cérebro dessa criança deixou de experimentar. Agora você já sabe, e agora você precisa proporcionar essas experiências, essas vivências para a sua criança hoje. Porque o desenvolvimento não depende apenas da idade, depende também das experiências e do ambiente em que essa criança vive. Agora, me conta nos comentários, a tua criança engatinhou ou pulou direto para dar os primeiros passinhos? Eu espero que esse vídeo tenha sido de valor. Deixe seu like se você gostou, compartilha com alguém que você lembrou que precisa saber sobre esse conteúdo e eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!